Amado amigo, irmão e companheiro da profecia do domingo. Começa agora, neste canal meu do YouTube, mais uma extensão daquilo que nós estamos falando sobre a espiritualidade da bagunça e o processo de libertação do assalto. Para você que não ouviu ontem esta formação, nós estamos na semana da libertação, da nossa cura, das feridas que Satanás assaltou na nossa vida. Vários assaltos. O primeiro assalto que Satanás ele impõe é o assalto do amor, da fé e da esperança. Quer dizer, fé, caridade e esperança, as três virtudes teologais. Ele assalta esses três, sobretudo o amor, a fé e a esperança. A esperança é algo muito importante para a gente que tem fé, né? Só tem esperança quem tem fé. Mas vamos lá. Hoje eu quero colocar, eu já estou falando aqui dos passos. Ontem eu coloquei 2 passos de cura desses assaltos, da ferida que ficou dos assaltos que ocorreram na nossa vida e também o que ele quer fazer nessa semana. Ele quer nos preservar dos assaltos futuros, tá? Eu só vou dar um exemplo. Eu falei do assalto da fé, da caridade e da esperança, mas, por exemplo, assim, quando o inimigo de Deus assalta a nossa família de nós, quer dizer, tira a nossa família de nós, seja tirar pai, mãe, irmãos, ou não tanto tirar presencialmente, mas é viver numa família em que você não faz experiência de família, acaba acontecendo um assalto da fé, da caridade e da esperança. Tá? Por quê? Porque a família, ela é a base ou a escola e principalmente o adubo que vai adubando essas 3 virtudes existenciais, não só teologais, mas existenciais da nossa vida, que é a fé em Deus, que é a esperança no sentido de ter sentido da vida e que é a caridade, o amor, o relacionamento mútuo com o outro, com Deus e depois comigo mesmo, tá? Então, quando assalta-se a família de uma pessoa, ocorre a derrubada ou ao mesmo tempo o assalto dessas 3 virtudes existenciais, fé, caridade e esperança. Tá? Então, eu estou falando aqui para você hoje os passos para curar isso tudo, ou para ser, ou para rever toda aquilo que foi assaltado, ou melhor, para você adquirir novamente. E isso é importante. Há como adquirir novamente uma família que foi embora e nunca mais vai voltar? Há como. E eu vou dizer agora. Mateus 12, o terceiro passo. Os 2 foram ontem, pega depois nesse mesmo canal do YouTube, tem um vídeo aí que fala de ontem. Capítulo 12, versículo 38 a 42. Como que Deus consegue estornar quer dizer, devolver aquilo que foi assaltado em mim? Mateus 12, versículo 38 a 42. Sabe como? Conversão. Aqui Jesus Cristo conta a parábola aqui. Parábola não, ele discute teologicamente que as pessoas ali, os judeus, que pediam sinais. Ele fala, nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. E aí ele conta, que Jonas? É o profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um monstro, baleia, um monstro marinho, segundo a tradução da Bíblia, e depois daqueles 3 dias, e Jesus conta isso. O sinal é que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, e assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Ou seja, esse é o grande sinal. É o sinal. Depois ele fala da conversão de Nínive, que para muitos teólogos a conversão é o sinal, também é o sinal. Só que antes do sinal de conversão, Jesus Cristo conta o sinal em que ele esteve no sepulcro e ressuscitou. Ou seja, o que é a conversão? Depois que ele fala dos 3 dias no ventre do sepulcro, no ventre da terra que seria o sepulcro, ou seja, a ressurreição, ele fala da conversão de Nínive. Ou seja, antes de Jonas pregar em Nínive, que foi uma cidade de 600 mil habitantes, segundo a Sagrada Escritura, antes dele pregar em Nínive, ele ficou 3 dias no ventre da baleia. O que Jesus está dizendo para você e para mim? Antes do processo de conversão, é preciso que você fique morto no sepulcro. Morto. É por isso que Paulo fala, lá em Colossenses, vós morrestes em Cristo. Sabe, não existe conversão se não existe o processo de sepulcramento
em você e em mim. A gente fala assim, olha, preste atenção aqui, como Paulo fala em Colossenses, precisamos morrer na cruz com Cristo. Tá, além de morrer na cruz com Cristo, é preciso você morrer na cruz, morrer no sepulcro com Cristo. E esse morrer no sepulcro, ele é mais duradouro que a cruz foi segundos que ele morre. O sepulcro é essa duração da morte com Cristo. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu fiz um sacrifício para uma coisa, eu morri, tá? Eu fiz um jejum naquele dia, eu fui num retiro e ali eu renunciei muitas coisas e morri com Cristo, tá? É um tempo, mas o sepulcro significa que esse tempo precisa ser extenso, tá? E é aí que é o grande sinal que Jesus Cristo está dizendo para nós. Ou seja, para você ser estornado, melhor dizendo, para que Deus devolva em você, para você, aquilo que foi roubado de você, por exemplo, a castidade, é preciso que você aprenda a experimentar por um tempo, 3 tempos. E esses 3 tempos podem ser 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, sei lá quanto. Ou seja, 3 tempos, 3 talagadas de tempo. Isso é importante você entender, porque em toda a Sagrada Escritura fala dessas 3 talagadas de tempo. Apocalipse fala, Daniel fala, lá no Antigo Testamento, Apocalipse no Novo, 3 talagadas, ou seja, não é um tempo só, não são 2 tempos, são 3 tempos e mais alguma coisa. 3 tempos muitas vezes de mortandade em Cristo, silêncio em Cristo, e muitas vezes de não escutar mais a Deus e não sentir a Deus, mas na presença de Jesus. Tempos de sepulcramento. É importante que você entenda isso, meu irmão. Porque sem esse tempo não vai haver conversão e, portanto, o Cristo, Deus não tem como estornar, ou seja, devolver em nós, o que eu estou dizendo, por exemplo, a castidade perdida. A castidade perdida. Para os religiosos, a pessoa para ser uma religiosa e seguir nos caminhos de consagração, mesmo o padre, para ser padre, ele tem que passar um tempo de sepulcramento com Cristo. E esse tempo se chama noviciado. Entende? E muitos padres, depois que ordenam a religiosa, eles têm um tempo que eles têm, é um direito deles, e chega a ser um dever, que é o ano sabático. Mas os padres, os religiosos também no ano, tem 2 retiros no ano, que é preciso viver esse tempo com Cristo de silêncio, sepulcramento. Que Colossenses, como eu falei para vocês, que Paulo fala sobre vós morristes com Cristo. Morrer com Cristo não é um tempinho só, são 3 talagadas de tempo. E isso é a cura. Isso é uma cura dos assaltos e a preservação dos assaltos de Satanás futuro. O segundo está em Mateus 12, versículo 46 e 50, que é aquele momento em que Maria, ela chega para ouvir Jesus e os irmãos dele falam: Jesus, sua mãe está aqui, e a sua mãe, e Jesus Cristo fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. Esse quarto passo de cura, então, é a cura em que, ao mesmo tempo que você precisa ser estornado em você a presença familiar, ao mesmo tempo você precisa também aprender a renunciar à família por amor a Cristo, como o próprio Cristo renunciou. Não que ele renuncia a Maria, mas ele aumenta o parentesco dele. Deus abençoe você e até amanhã. Aguenta aí.